Olá pessoal, eu sou a Renata. Eu e o colega Antônio vamos apresentar esse vídeo sobre métodos quantitativos. Para muitos pesquisadores que redigem propostas e projetos de pesquisa, a seção do método é a parte mais concreta e específica deste. Pretendemos nesse vídeo apresentar os passos essenciais no planejamento de um estudo utilizando os métodos quantitativos. Para melhor abordar os métodos quantitativos, trataremos dos seguintes tópicos: definição e conceitos, amostragem, análise de dados quantitativos, confiabilidade dos dados, viés de pesquisa e, por fim, algumas críticas ao método quantitativo. Bom dia, meu nome é Antônio Manjati e a seguir gostaria de apresentar o método de pesquisa denominado por método de pesquisa quantitativo. Como o próprio nome sugere, o método quantitativo é um método que tem como características o uso da quantificação das modalidades de coleta e tratamento da informação, através de meios estatísticos. Este tipo de pesquisa tem como princípio a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorção das análises e interpretações, possibilitando consequentemente uma margem menor nos erros por parte da sua inferência. A principal diferença entre uma abordagem quantitativa e uma abordagem qualitativa resume-se exatamente no tratamento dos dados. Enquanto que as abordagens quantitativas preocupam-se mais no detalhe quantitativo dos dados recolhidos, a abordagem qualitativa dá mais atenção à qualidade da informação recolhida durante o experimento. Todavia, algumas pesquisas usam o método combinado, isto é, usam em simultâneo o método quantitativo e o método qualitativo. A esse tipo de pesquisas denomina-se por pesquisas usando o método misto. De salientar que o método misto é um método de pesquisa que teve início nos meados do século passado e visa dar uma maior consistência à pesquisa. Isto porque, se por um lado o método quantitativo permite a abrangência de maiores elementos na pesquisa, o método qualitativo, por sua vez, permite uma maior profundidade nos fenômenos observados. De acordo com a bibliografia analisada, foi a partir da segunda metade do século XX que iniciou-se o desenvolvimento da pesquisa do método misto. A pesquisa do método misto é uma abordagem de investigação que combina ou associa as formas qualitativas e quantitativas. Envolve suposições filosóficas, o uso de abordagens qualitativas e quantitativas de acordo com a bibliografia. Foi durante a segunda metade do século XX que iniciou-se o desenvolvimento da pesquisa pelo método misto. A pesquisa pelo método misto é uma abordagem de investigação que combina ou associa as formas qualitativas e quantitativas. Envolve suposições filosóficas, o uso das abordagens qualitativas e quantitativas e a mistura das duas abordagens nas análises dos dados. Por isso, é mais do que uma simples coleta e análise dos dois tipos de dados. Envolve também o uso de duas abordagens em conjunto, o que torna, todavia, o presente vídeo vai se debruçar mais sobre a análise quantitativa, visto ser o objetivo do mesmo. A pesquisa quantitativa é um meio de testar teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis. As variáveis, por sua vez, podem ser medidas por instrumentos de coleta que, para os dados numéricos, possam ser analisados por procedimentos estatísticos e o relatório final tem uma estrutura fixa, onde devem ser descritos os métodos, os resultados, as análises e a discussão destas. Os pesquisadores que se engajam nessa forma de investigação têm suposições sobre a testagem dedutiva das teorias, sobre a criação de pretensões contra vieses e sobre sua capacidade para generalizar e para replicar os achados. Nessa tabela, encontram-se as principais diferenças entre as duas abordagens que podem auxiliar na tomada de decisão com relação à técnica escolhida. A pesquisa quantitativa evidencia alguns conceitos importantes que devem ser entendidos para melhor ser utilizadas. Um deles é o conceito de amostra e as técnicas de amostragem a serem utilizadas, pois dependendo dessa escolha, os métodos de análise de dados irão se diferenciar.
Os tipos de pesquisas quantitativas podem ser por levantamento ou survey, ou então pesquisa por experimento. Uma pesquisa por levantamento ou survey apresenta uma descrição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população, estudando-se uma amostra dessa população. A partir dos resultados dessa amostra, o pesquisador generaliza ou faz afirmações sobre a população. Já em um experimento, os investigadores também podem identificar uma amostra e generalizar para uma população. No entanto, a intenção básica de um projeto experimental é testar o impacto de um tratamento ou de uma intervenção sobre um resultado, controlando todos os outros fatores que possam influenciar esse resultado. Como forma de controle, os pesquisadores indicam aleatoriamente os indivíduos para os grupos. Quando um grupo recebe um tratamento e o outro não o recebe, o experimentador pode isolar se é o tratamento e não outros fatores que influenciam o resultado. Vamos agora para a parte mais importante desse nosso vídeo, as técnicas de interpretação e análise de dados quantitativos. A evolução que se tem hoje em pesquisa com relação às técnicas de análise quantitativa, ela é quase exponencial. Por exemplo, se você fosse usar hoje um pacote estatístico SPSS versão 2.0, que foi lançado no início da década de 80, e tentasse rodar uma regressão múltipla, ela demoraria em torno de 8 minutos para ser feita. Isso, claro, já formatado o questionário e digitalizado o banco de dados no programa. Hoje em dia, dependendo do computador, rodar uma regressão múltipla leva entre 1 e 5 segundos. Esse fato é evidenciado pelo crescimento do uso da interpretação e análise de dados quantitativos, pois os sistemas de apoio à decisão e sistemas de informação estão cada vez se tornando mais automatizados. Esse crescimento está associado ao aumento de dados disponíveis para a tomada de decisão de pesquisadores e de gestores, que estão cada vez mais acessíveis e em um curto período de tempo. Esse fato faz com que pesquisadores utilizem cada vez mais os dados quantitativos para melhor pautar suas decisões. A interpretação de dados quantitativos pode ser feita através de tecnologias que permitem a organização, a mineração ou data mining e interpretação dos dados, auxiliando a capturar e gerenciar enormes quantidades de dados. O uso dessas tecnologias de interpretação de dados quantitativos está associado a softwares que fazem a análise estatística dos dados encontrados, e o uso da estatística hoje, em qualquer área de pesquisa, se tornou um caminho sem volta. A interpretação dos dados quantitativos caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de dados e no tratamento desses por meio das técnicas estatísticas. Essas técnicas podem ser resumidas nas mais simples, como o uso de percentuais, média e desvio padrão, até as mais complexas, como coeficientes de correlação, análise de cluster, análise fatorial, análise de regressão, entre outras. Já quando se pensa na abordagem da estatística aplicada, duas são as técnicas de inferência que podemos usar: as técnicas paramétricas e as não paramétricas. As inferências paramétricas são aquelas cujos resultados são normalmente distribuídos dentro da curva normal. Já a não paramétrica difere das paramétricas, pois não utiliza a distribuição de resultados que obedeça à normalidade, ou ainda, cujos elementos da amostra não estejam selecionados aleatoriamente. Quanto à ordenação dos dados quantificáveis, ela está dentro das condições... Quando a ordenação dos dados quantificáveis está dentro das condições de distribuição normal, se pode ter como pontos centrais de análise os conceitos de probabilidade e de incerteza. As técnicas de interpretação da abordagem quantitativa são classificadas de acordo com o objetivo do tipo de resultado esperado e pelo número de variáveis envolvidas. A principal classificação estatística é aquela que subdivide-se em dois grupos, a descritiva e a técnica inferencial.
A estatística descritiva é aquela que descreve as condições variáveis através de gráficos e tabelas. Sua principal função é o manejo de dados com a intenção de resumi-los e também descrevê-los da maneira mais simples e clara, sem fazer alguma inferência mais profunda. Desse modo, o objetivo da estatística descritiva é coletar, agrupar, resumir e apresentar os dados em gráficos e tabelas. Para isso, pode-se utilizar técnicas como técnicas de medidas de tendência central e medidas de dispersão, além de percentis, quartis e decis. As medidas de tendência central, geralmente mais usadas são a média, a mediana e a moda. Já as medidas de dispersão são a amplitude, o desvio padrão e a variância. A estatística inferencial é aquela que tem como objetivo obter ou formular inferências, predições ou decisões sobre uma população, com base em informações contidas em uma amostra. Ou seja, a inferência estatística consiste em estimar propriedades de uma grande população a partir dos dados coletados de uma amostra desta. A abordagem univariada é aquela em que se analisa separadamente cada variável, ou seja, um conjunto de dados quantitativos de uma variável é analisado separadamente dos demais. Ela é indicada quando se lida com grandes conjuntos de dados, tendendo a obter uma boa visualização de todos os dados coletados, agrupando estes em um certo número de classes, intervalos ou categorias. Dentro desse enfoque, a abordagem univariada tenta condensar grandes conjuntos de dados em uma forma fácil de assimilar, apresentando esses dados em tabelas ou gráficos. As principais técnicas que são utilizadas são descritas na tabela que segue no próximo slide. Já o enfoque da análise bivariada está voltado para a inferência de resultados e acontece quando relacionamos diretamente duas variáveis de um instrumento de coleta de dados, ou seja, quando relacionamos dois conjuntos de dados oriundos de duas variáveis diferentes. Desse modo, a abordagem bivariada permite a análise simultânea de duas variáveis, determinando se as diferenças entre as distribuições dessas variáveis são estatisticamente significativas. Essa abordagem é aconselhada para testar hipóteses. Um exemplo comum de uma abordagem bivariada é o cruzamento de dados, denominado de crosstabs. Esse método consiste em cruzarmos os dados de duas variáveis distintas e obter assim uma combinação de resultados, gerando novas informações. Essas novas informações são derivadas da interação dessas duas variáveis. Outro exemplo é o coeficiente de correlação de Pearson, que mede o grau de correlação, seja positiva ou negativa, entre duas variáveis. Os estudos que procuram investigar a correlação entre variáveis são fundamentais para as diversas ciências, porque permitem controlar simultaneamente um grande número de variáveis, e por meio dessas técnicas pode-se especificar o grau pelo qual diferentes variáveis estão relacionadas, o que oferece ao pesquisador entendimento do modo pelo qual as variáveis estão operando. Temos também a abordagem multivariada, que é aquela em que os dados são registrados e comparados através de mais de duas variáveis para um conjunto de indivíduos ou objetos. Os dados, através da abordagem multivariada, podem ser analisados através de vários métodos. Aqui a gente vai citar as três que são mais utilizadas, que são a análise fatorial, a análise de cluster e a regressão múltipla. A análise fatorial é um nome genérico dado a uma classe de métodos estatísticos multivariados que tem como propósito definir uma estrutura implícita em uma matriz de dados.
O problema de analisar as correlações entre o grande número de variáveis é resolvido determinando-se um arranjo de dimensões implícitas, conhecidas como fatores. Com a análise fatorial, o pesquisador pode identificar as dimensões separadas de uma estrutura e, então, determinar a extensão de quanto cada variável é explicada em cada dimensão. Após essas dimensões e a explicação de cada variável ser determinada, os dois principais objetivos da análise fatorial podem ser alcançados, que são a concisão e a redução dos dados. Quando realizada a partir da sumarização dos dados, diferem-se dimensões implícitas que, uma vez interpretadas e entendidas, descrevem os dados em um número bem menor de conceitos do que as variáveis individuais originais. Nota-se que a análise fatorial é muito útil para extrair informações de uma ampla base de dados e então estabelecer se esses dados estão ou não interrelacionados. Os pontos fracos apontados desse método são que existem muitas técnicas para executar a análise fatorial e que existem controvérsias a respeito de qual técnica é a melhor. Os aspectos subjetivos são bastante presentes, principalmente quanto à decisão de quantos fatores extrair. E, por fim, o problema da confiabilidade, que é comum às outras técnicas estatísticas também, que se origina da imperfeição, então, dos dados que a gente tem de cada variável. A análise de cluster, essa pode ser usada para reduzir a população de uma amostra em grupos menores, ou clusters, né? Se pudermos entender as atitudes de uma população, identificando os principais grupos dessa população, então reduzimos os dados de toda a população em perfis de um número de grupo. A análise de cluster, ela é comparada à análise fatorial, uma vez que seu objetivo é avaliar as estruturas. Entretanto, a análise de cluster avalia grupos de objetos, enquanto a análise fatorial está preocupada em avaliar grupos de variáveis. A análise de cluster é uma técnica multivariada que agrupa indivíduos ou objetos em grupos de maneira que os objetos de um mesmo grupo são mais similares entre si do que em outros grupos. O seu objetivo central tem por base a maximização da homogeneidade dos objetos dentro de cada agrupamento e, ao mesmo tempo, maximizar a heterogeneidade entre os agrupamentos. Por fim, a regressão múltipla, que vem a ser uma técnica estatística usada para analisar a realização entre uma única variável dependente e diversas variáveis independentes. A variável dependente é aquela que está sendo prevista ou explicada. Já as variáveis independentes serão aquelas que explicam a variável dependente. A intenção dessa técnica é utilizar variáveis independentes cujos valores são conhecidos para prever os valores da variável dependente selecionada pelo pesquisador, desenvolvendo assim um modelo matemático que justifique que faça essa predição. A validade e confiabilidade são pontos importantes na pesquisa quantitativa. A validade se refere ao quão bem o conceito é definido pelas medidas, enquanto que a fiabilidade se refere à consistência da medida, ou seja, ela é o grau em que uma variável ou conjunto de variáveis é consistente com o que se quer definir. Assim, a validade refere-se ao grau pelo qual um instrumento consegue medir verdadeiramente as construções que eles são destinados a medir. Isso refere-se à validade do conteúdo. É importante destacar a validade de um instrumento e é uma questão sine qua non nos diversos campos da pesquisa. O conceito de erro sistemático significa algum tipo de vício no processo de pesquisa realizado, podendo ocorrer por causas humanas ou que estão inerentes às técnicas de pesquisa. Como diz o velho ditado, errar é humano. Em pesquisas na área social, errar é humano mesmo.
Ou seja, o processo de pesquisa está condicionado a falhas humanas e também está condicionado a erros técnicos promovidos por abordagens técnicas e aplicações. Contudo, cabe ao pesquisador reduzir essas falhas para que a pesquisa transcorra dentro do planejado no projeto inicial. Já a tendenciosidade é uma intenção consciente ou inconsciente de impor uma ideia ou uma opinião diferentes das existentes. Também é uma manifestação comum nas pesquisas quantitativas. A seguir, representaremos 20 erros comuns nas pesquisas quantitativas, das quais 10 serão erros sistemáticos e 10 serão erros tendenciosos. Bem, pessoal, como vocês podem ver, a gente tem aqui uma tabela comparando o erro estatístico e a tendenciosidade. A gente ia falar a seguir sobre isso, mas devido ao tamanho do nosso vídeo, a gente vai deixar disponibilizado para vocês um link com ela e alguns comentários a respeito, então, para a gente poder discutir um pouquinho mais lá no fórum. Bem, pessoal, antes de finalizar o vídeo, é importante trazer uma crítica ao uso das análises quantitativas em pesquisas sociais e na área de educação. Então, embora utilizados intensamente em pesquisa, os tradicionais modelos de pesquisa quantitativos e qualitativos ainda são alvo de fortes críticas por parte de alguns grupos de pesquisadores. Um dos argumentos das críticas ao método quantitativo é que este tem seu lugar na ciência por se tratar de um conjunto de pesquisa social e análise que, ao ser bem aplicado, permite relacionar descobertas sobre padrões de comportamento com implicações nas teorias já existentes. Para isso, é preciso evitar duas armadilhas principais. A primeira é o excesso de quantitativismo, que não raras vezes transforma a ferramenta estatística, que deveria servir como uma forma de acesso à realidade, em finalidade última da pesquisa empírica, ou seja, a gente faz a pesquisa mais pela estatística em si do que pelos resultados que se buscam. A segunda é o debate estéril que tem entre quantitativistas e qualitativistas, que procuram indefinidamente identificar qual é a melhor técnica de pesquisa dentre as duas, né? Esse debate acaba não produzindo nenhum resultado relevante para a ciência, até porque ele desconsidera solenemente, né, que os métodos de pesquisa só existem em função de um objeto de análise, sem o qual eles perdem qualquer sentido. Ou seja, se a gente não tiver objeto de análise, não tanto faz ser quantitativo ou qualitativo. O que importa realmente é que a pesquisa alcance o seu resultado. Assim, dependendo então do objeto de análise e dos objetivos de estudo que se pretende empreender, um dos métodos, quantitativo ou qualitativo, vai se mostrar mais adequado do que o outro. Mas também é preciso considerar que os conceitos de quantidade e qualidade não são totalmente dissociados e opostos, né? Muitas das críticas à chamada pesquisa quantitativa tem seu suporte no uso indiscriminado e inadequado de técnicas quantitativas para obtenção e análise de dados. Esse emprego abusivo de determinadas técnicas estatísticas a dados que têm características que não suportam essas exigências para o uso de determinados modelos acaba acontecendo. Por exemplo, raramente a gente observa testes quanto à distribuição das variáveis em análise, né? Fazer um teste antes para ver se a distribuição é normal ou não. Na construção de indicadores, por exemplo, isso é muito importante. A escolha equivocada do teste estatístico a ser empregado é frequente, né? E essa questão é que um trabalho assim desenvolvido acaba sendo publicado e favorece a reprodução do erro analítico, porque outros pesquisadores vão acabar reproduzindo esse modelo também. Entretanto, elaborações analíticas nos trabalhos de pesquisa em educação não são tão numerosos assim. Os tratamentos estatísticos contemporâneos podem ser bastante dinâmicos, mas em geral não são assim tão empregados, e o seu uso nem sempre respeita as condições prévias que eles demandam para ter validade. Neste caminho, então, a gente tem que considerar ainda que nesses estudos não há certezas completas, mas sim probabilidades sobre determinados critérios, ou seja, a gente tem um nível de confiança associado ao resultado encontrado. E deixar claro esses limites na análise é mais do que importante, é absolutamente necessário.
Então aqui a gente finaliza o nosso vídeo, eu espero que tenha sido claro, a gente sabe que ficou um pouquinho longo, mas o assunto precisaria de mais uns 10 a 15 minutos para ficar bem completo. Um abraço, pessoal!